Como encontrar oportunidades para se abrir uma clínica no mercado odontológico? Eu já vou adiantar que essa aula ela vai ser muito útil e importante para você que está planejando abrir uma clínica odontológica ou que está insatisfeito com o resultado do seu consultório ou clínica, está precisando dar uma reformulada no negócio, ou que está indo muito bem na sua clínica e está planejando expandi-la, seja abrindo novas unidades ou seja expandindo o seu negócio. Eu vou descrever aqui 5 fatores que, se forem bem investigados, analisados e trabalhados, podem se transformar numa demanda real. E essa demanda real vai ser a semente do sucesso da sua futura clínica odontológica. Tá? Então vamos lá. Essa aula vai ser um pouco longa, mas eu te garanto que ao final dessa aula você já vai estar com uma outra visão sobre o mercado. Já vai estar tendo condições de ter um outro olhar para o mercado e mais apto a poder identificar uma oportunidade e aproveitá-la. Porque oportunidades, elas não são para sempre, né? Não são vitalícias, elas passam e quem identifica elas em primeiro lugar e sabe aproveitá-las, leva. E aí, você desenvolvendo essa visão de poder encontrar oportunidades, é assim a característica primordial para quem quer ser empreendedor. Tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que se configura uma oportunidade? Tá? Em última análise, oportunidade é quando você consegue juntar uma demanda, ou seja, um grupo de pessoas que tem necessidade de algo, com a solução que está nas suas mãos. Ou seja, quando tem um grupo de pessoas que precisa de algo e esse algo que eles precisam está na sua mão. Então, nesse ponto, você tem uma oportunidade. Quando ocorre esse casamento, você tem uma oportunidade. Tá? Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, essa ligação dos pontos não está pronta. Né? Não para as pessoas normais como nós. Né? Tem outras pessoas que já têm acesso a oportunidades que já são mais fáceis, já estão prontas. Mas não é o caso da grande maioria dos mortais como nós. Tá? Nós, mortais, a gente precisa olhar o mercado, olhar, na verdade, alguns pontos do mercado, e cada mercado tem o seu ponto em particular, e conseguir, daquela análise daqueles pontos, você encontrar ou estimular uma demanda que precise daquilo que você está oferecendo. Tá? Então, muitas vezes você fazendo a análise desses pontos, você consegue, na combinação desses pontos, encontrar, aqui eu tenho uma oportunidade, então eu vou adaptar um pouco o serviço que eu tenho para oferecer, isso vai ser perfeito o que eles precisam, e aí você casa com uma oportunidade que é a semente de qualquer negócio. Todo negócio começa pela demanda. Demanda é a parte mais importante, porque é ela que é dela que vão vir os seus clientes, que é o que vão pagar para o seu negócio ter vida. Né? O sangue de um negócio é o pagamento do cliente. Tá ok? Bom, em odontologia, a gente achar oportunidades para montar clínicas odontológicas, tem vários pontos assim que podem ser observados e analisados para se transformarem se configurarem numa oportunidade. Então, aqui nós vamos trabalhar em cima de 5. Tá? O primeiro ponto é um dos principais, né, que todo mundo já deve ter uma ideia, que é a localidade. A localização de uma clínica odontológica é um ponto sim, muito importante, porque as pessoas só conseguem ser atendidas se forem até o local. Não dá para você dar um atendimento odontológico por internet, por telefone, por e-mail, à distância, não tem como. Você só consegue, você realmente tem que fazer a pessoa ir até o seu local de atendimento para que você possa prestar o seu atendimento odontológico, né, na maior parte das vezes. Né? Lógico, a gente tem a questão de consultórios móveis, onde você vai até o cliente, só que essa é a minoria dos casos. Né? A grande maioria, o paciente ele vai até a clínica. Então a localidade transforma-se em um ponto assim, de extrema importância na hora de uma demanda, né, de um paciente escolher uma clínica para ser a sua clínica de preferência para iniciar o seu tratamento odontológico. Tá?
Em relação à localidade, o que a gente tem que observar? Bom, o primeiro ponto que deve ser observado em relação à localidade é a questão da demanda versus oferta, ou seja, a quantidade de pessoas que tem para ser atendida nessa localidade versus a quantidade de dentistas e clínicas que tem para atender nessa localidade. Isso é uma questão básica, mas que muitas vezes o dentista acaba não prestando atenção. E a gente pode utilizar isso como critério para encontrar uma boa oportunidade. Então, localidades que são bem atraentes, como por exemplo a minha cidade, eu moro em Florianópolis. É uma ilha rodeada de praias, né? Tem muitas praias, belas praias, tem muita natureza, uma excelente qualidade de vida. Então aqui todo mundo quer morar aqui. Né? Então tem bastante pessoas aqui, mas também tem muitos dentistas e muitas clínicas, porque todo mundo quer arrumar um jeito de vir morar aqui. Então aqui tem uma boa demanda, só que tem muita oferta também. Então torna assim, nesse tipo de análise, a localidade não se torna, a relação demanda e oferta não é tão interessante assim, tá? Agora, à medida que você vai indo para uma localidade que é menos interessante, menos atraente para morar, como por exemplo um interior que não tenha muita coisa para fazer, tal, aí vão ter menos pessoas interessadas em montarem uma clínica, menos dentistas interessados em montar um consultório, uma clínica nesse local. E se tem uma demanda ali, uma oportunidade, uma população, um pessoal para ser atendido, você sendo uma das poucas opções, a demanda te favorece. Tá? Então, se você é um dentista que está disposto a ir para o interior e montar a sua clínica, em regiões que tem poucos dentistas, essa demanda essa relação da demanda versus oferta vai te favorecer. Tá? Um outro ponto, o segundo ponto que vale a pena ser investigado em relação à localidade é você pesquisar locais em que podem ter instalação de grandes empresas. Normalmente, quando uma grande empresa, uma fábrica grande que tenha muitos funcionários, quando ela decide planejar a instalação das suas unidades produtivas numa determinada região, toda a economia daquela região muda. Tá? Imagina assim uma empresa, uma fábrica que tenha 5 mil, 10 mil funcionários. São 5 mil, 10 mil pessoas novas que vão estar morando naquele local, que vão estar consumindo naquele local. Então todo o comércio começa a se preparar para atender essa demanda. Porque as pessoas vão morar lá e mesmo assim, essas 5 a 10 mil pessoas ainda vão trazer suas famílias. Né? Fora isso, todo o comércio que vai se instalar ali, as pessoas que vão atrás de oportunidades ali, vão também trazer família, vão também se instalar ali e também vão precisar de dentista. E aí, se você é um dos primeiros dentistas a montar a sua clínica ou consultório ali dentro dessa localidade, você tem mais chances de poder atender essa demanda, ser um dos primeiros a atender essa demanda e, se fizer um bom trabalho, fidelizar os seus clientes, seus pacientes e começar a ter indicação. Logicamente, se funcionar, vão atrair mais concorrentes. Mas você ser o primeiro a chegar já é uma grande vantagem. E isso pode se configurar como uma oportunidade. Tá? Eu, aqui trazendo um exemplo, por exemplo, hoje o agronegócio é um setor da economia que cresce muito, que tem crescendo muito, tem perspectiva de cada vez crescer mais. Então, cada vez mais aumenta-se a produção do agronegócio. Então, tem algumas estruturas no interior que vão receber, tem algumas localidades no interior que vão receber estruturas para a produção do agronegócio e ali vão ter muitos funcionários e muitas pessoas ao redor com suas famílias que vão acabar morando lá, o comércio também vai se desenvolver. Então, você saber para onde vai ocorrer a expansão de grandes estruturas produtoras do agronegócio pode ser uma oportunidade para você montar uma clínica ali. Principalmente porque essas localizações não são locais tão atraentes para se morar, como é o litoral, por exemplo. Então vão ter menos dentistas interessados em se sacrificar para ir lá nesse local aproveitar essa oportunidade. Então isso não deixa de ser uma oportunidade. Se você quiser se sacrificar um pouquinho e poder aproveitar essa demanda que vai ser criada ali. Tá? Outra oportunidade em termos de localidade são os grandes centros. Esse é o clássico.
Grandes centros sempre circulam muitas pessoas. Tem muitos dentistas nos grandes centros, sim, mas também tem muitas pessoas circulando lá, toda hora, de todos os tipos de pessoas, e são pessoas variadas. Todo mundo que quer fazer alguma coisa, quer encontrar algum produto ou serviço, vai no centro que encontra. E o centro acaba sendo um ponto de referência para muita gente, para achar o local, ou às vezes é muito mais fácil para alguém que trabalha no centro, que trabalha o dia inteiro no centro, é mais fácil ir no dentista durante o intervalo de expediente, ou logo depois do expediente, logo, ali no centro já está lá, do que voltar para casa e depois ainda ir para o dentista no bairro. Tá? Então, às vezes aquele bairro lá, todo mundo trabalha no centro, é melhor você atender no centro. Então, o grande centro acaba de uma forma sempre funcionando. Eu montei uma estrutura de uma clínica minha do zero no centro aqui da minha cidade, e ela vingou, mesmo com todos os concorrentes ao redor. Principalmente hoje com a internet, né? Porque você pode ter presença digital e atrair a pessoa para ser atendida no centro. Então, nesse caso, a minha estratégia foi essa. Eu estava localizado num prédio ali, num prédio do centro, escondido, e eu comecei a fazer minha estratégia digital para atrair o paciente lá através da internet, e aí ele procurava o centro. Então o centro era um local fácil para ele ser atendido. Tá? Eu já sabia, já tinha feito a minha pesquisa, então era fácil para ele ser atendido. Então isso acabou se transformando numa oportunidade. Tá? Um outro ponto que você pode pensar é quando você já tem um público-alvo definido. Vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que você já tem um público-alvo, você quer atender a terceira idade, tá? Pacientes da terceira idade, você já tem isso definido, e aí você vê através de investigação, ou perguntando para eles mesmo, para representantes desse público-alvo, qual é o local onde é mais fácil para eles serem atendidos. Se você já tem um plano para atender esse público-alvo, e você se coloca como no local onde é de preferência deles para ser atendido, isso vai se configurar como uma oportunidade. Vamos aqui pegar o exemplo aqui do público da terceira idade. Às vezes, para eles, é muito mais fácil eles serem atendidos no bairro onde eles moram do que num grande centro, onde eles têm que se deslocar até lá. Deslocamento, às vezes, é mais difícil, tem que envolver um filho ou alguém da família para poder levá-los. Então, às vezes, muitas consultas podem dificultar isso, e se for lá no bairro, é muito mais fácil deles conseguirem ir. Tá? Então, aí você coloca como um local de preferência desse público-alvo e tende a ter mais chance de ser a clínica de preferência desse público-alvo. Tá? Então é isso. Em relação à localidade, a gente viu aqui uns 4 pontos que podemos pensar para transformar isso em uma oportunidade, para encontrar uma demanda atrás de uma investigação estratégica da localização. Um segundo fator que vale muito a pena você investigar, analisar, e que pode se transformar numa oportunidade, é a sua rede de contatos. Nós conhecemos muitas pessoas ao longo da nossa vida. E às vezes como a gente só conhece, não tem o trabalho de organizar a nossa rede de contatos, de poder entender quem são as pessoas que a gente conhece, em que área que elas atuam, quem que elas podem, que acesso que elas têm a determinado grupo de pessoas. Como a gente não tem isso organizado, muitas vezes a gente tem muitas oportunidades escondidas atrás da nossa rede de contatos, que a gente nem imaginava. Tá? Então, muitas vezes ali dentro da sua rede de contatos você conhece alguma pessoa que é dona de uma empresa que tem muitos funcionários, ou alguma pessoa que trabalha no recursos humanos, ou no departamento pessoal de uma grande empresa que tem acesso a muitos funcionários, né? Ou você tem um contato que conhece alguém lá dentro dessa empresa que tem muitos funcionários, que pode te apresentar e de fazer você fechar um negócio ali com o pessoal dessa empresa. E aí você pode, se for uma grande empresa que tem, sei lá, 5.000 funcionários, você pode fazer uma parceria com eles e oferecer uma série de benefícios para os funcionários dessa empresa e ser a clínica de preferência deles. Eles vão estar oferecendo um benefício para os seus funcionários, pode ser de utilidade para eles, né? E esse tipo de oportunidade só acontece quando você tem contato. Dificilmente você vai conseguir chegar numa empresa desse porte, né, e bater lá na porta e falar: ei, eu tenho uma clínica aqui, você queria fazer uma parceria? Ninguém vai te dar bola, porque ninguém te conhece, ninguém sabe da qualidade do seu serviço, ninguém sabe quem você é e como você vai
ninguém conhece a sua reputação para fechar negócio com você. Então, quando você tem alguém que pode te apresentar, ou se você conhece já a pessoa dali, fica muito mais fácil e isso pode configurar como uma oportunidade para você. E aonde mais você pode, que mais você pode tirar da sua rede de contatos? Depende da variedade da rede de contatos que você tem. Por exemplo, aqui eu vou trazer alguns exemplos para ir abrindo a nossa mente, a nossa visão. Você pode ter dentro da sua rede de contatos alguém que tenha uma influência numa igreja, que tenha influência sobre os fiéis daquela igreja, um pastor, seja lá o que for. Ele tem influência sobre as pessoas ali e você pode estar oferecendo os atendimentos da sua clínica com benefícios para essa comunidade ali dos fiéis, e isso ser uma parceria de mútuo benefício entre os dois, tá? Mas que não tem como você bater na porta deles ali e falar, quer fazer uma parceria? Você já tem alguém que conhece, tal, que confia no seu trabalho, confia na sua reputação, que você vai entregar realmente um atendimento de qualidade, vai se configurar como um benefício para os fiéis dessa igreja. Outro tipo de pessoa que você pode encontrar na sua rede de contatos são influenciadores. Não só influenciadores digitais, como influenciadores de pessoas. A gente tem assim, na nossa vida pessoas que têm uma autoridade, uma influência que quando eles falam todo mundo vai atrás. E então você pode, dentro da sua rede de contatos, ver alguém assim que é influenciador de um determinado grupo de pessoas e propor uma parceria com ele. E esse tipo de pessoa também, esse influenciador só vai fechar com quem ele conhece. É difícil você ver alguém que é influenciador chegar lá e bater um papo com ele e falar, vamos trocar, vamos fazer uma parceria, você indica lá para o pessoal que você tem influência para a minha clínica e tal. É mais difícil acontecer se você já tem um contato, uma rede de contato, alguém que conheça ele ou você mesmo que conheça. Tá? Outro ponto que você pode trabalhar na sua rede de contatos é a questão de grupos e comunidades. Isso acontece muito. Tem comunidades, às vezes, comunidades que têm algo em comum. Por exemplo, comunidade árabe, comunidade judaica, maçons, etc. Que normalmente eles fecham o grupo entre si. E aí eles acabam favorecendo os integrantes daquela comunidade. Por exemplo, se numa comunidade árabe ali, dentro deles tiver um dentista, todo mundo vai naquele dentista. E aí se dentro dessa comunidade tem outro que tem uma padaria, todo mundo vai na padaria desse cara, até o dentista também, então vai todo mundo se ajudando. Tá? Então, você dentro dos seus contatos encontra alguém que faz parte de uma comunidade dessa, e que você tem uma relação que você pode contribuir para melhorar essa comunidade, para melhorar o que essa comunidade tem acesso, você pode fechar um negócio com essa pessoa. Tá? Porque tudo que for bom e que trouxer o bem para essa comunidade vai ser bem-vindo, vai ser bem aceito. E se você só consegue isso através de um contato, não dá para você chegar nessa comunidade, né, mesmo porque ela normalmente não tem uma sede, alguma coisa assim, é a rede de contatos ali intrínseca que faz funcionar. Tá? Então você pode conseguir se infiltrar nessa rede de comunidades e ser a clínica de preferência deles. E isso acabar se transformando numa oportunidade para a sua clínica, a semente da oportunidade para a sua clínica. Então, que você tem que fazer em primeiro lugar? Para poder achar oportunidades através da sua rede de contatos? É organizar a sua rede de contatos. Organize por áreas. Tá? Pode ser por áreas de profissão. Pega lá assim, esse conjunto aqui, empresários. Aí lista todos os empresários que você conhece da sua rede de contatos. Pode até se dividir por áreas. Empresário, dono de restaurante, dono de clínica médica, e vai listando. Sei lá, cozinheiros, ou donos de escolas de pós-graduação, ou funcionários da Ambev, por exemplo, funcionários de grandes empresas, aí anota ali. Tá? E assim você vai organizando e tendo um mapa geral, você pode fazer mais facilmente uma leitura de quem são os seus contatos, e só assim você pode conseguir começar a enxergar como você pode usar estrategicamente os seus contatos para poder gerar uma demanda para a sua clínica odontológica. Tá? Isso funciona, dá trabalho, você conseguir organizar todos os contatos, mas funciona. Dali podem surgir até
outros tipos de ideias empreendedoras. Você começar a ver o que você tem na mão, tá? Através desses contatos. Então, o primeiro caminho que eu indico aqui para você poder encontrar os seus contatos, né, o primeiro passo, dá uma olhada no seu Facebook. O Facebook é o local mais indicado para você começar a ver os seus contatos. Porque o Facebook, ele começou já há um tempo atrás, onde um solicitava amizade para o outro simplesmente por conhecer. Então tem muito mais chance de você encontrar as pessoas que você conhece nos seus amigos do Facebook do que nas pessoas que você segue ou é seguido no Instagram. Porque no Instagram o critério é outro para seguir e ser seguido. Muitas vezes tem gente, as pessoas não seguem todo mundo que eles conhecem. Muitas vezes as pessoas seguem aquela figura ou aquela pessoa que tem uma informação, um conteúdo de qualidade que lhe interessa, que ela quer ficar acompanhando o conteúdo. Não, o critério no Instagram não é conhecer a pessoa, e sim o que a pessoa está trazendo de informação relevante para mim que eu quero continuar acompanhando. Então no Instagram você não vai conseguir mapear toda a sua rede de contatos. No Facebook sim. No Facebook você vai mapear. E a partir dali você vai vendo, vai classificando, monta a sua classificação, vai vendo, vai classificando. Né? Quem for empresário, bota no grupo do empresário. Quem for carteira assinada, trabalhador de empresa, de grande empresa, bota no grupo e tal. E até ali você vai conseguir ver algumas pessoas que lembrem de outras que não estão no Facebook, e aí você vai lembrando das pessoas. Se você tentar lembrar de cabeça assim, não vai conseguir. Precisa de uma referência. Primeiro monta a classificação, depois vê no Facebook e vai montando a referência, você vai conseguir montar essa sua rede de contatos. Tá ok? Bom, o terceiro fator que é muito útil e que deve ser investigado e trabalhado e analisado para poder se configurar uma oportunidade é a questão de subnichos. Para isso, eu preciso te explicar primeiro o que é um nicho de mercado. Você tem um mercado, e no caso da odontologia, felizmente, o mercado são todas as pessoas. Todas as pessoas do mundo. Porque todo mundo tem dente. Quem não tem dente, coloca implante. Então são todas as pessoas mesmo. Todo mundo precisa de dentista. Todo mundo é um cliente em potencial de uma clínica odontológica. Tá? Só que as pessoas são variadas. Né? O mercado é feito de várias pessoas com idades diferentes, com gostos diferentes, com necessidades diferentes, com sonhos diferentes, que moram em localidades diferentes. Então, é difícil você conseguir apresentar um atendimento odontológico que agrade a todo mundo. Então, para você conseguir agradar, conquistar um determinado grupo de pessoas, um grupo de pessoas de toda essa demanda, de todo esse mercado, é melhor você encontrar pessoas que tenham coisas em comuns. Né, que seja a idade, seja a localidade, sejam as suas necessidades, sejam gostos específicos, sejam sonhos, seja lá o que for. Tá? Então, pessoas que tenham isso em comum tendem a se comportar e fazer as suas escolhas da mesma maneira. E aí, você conseguindo definir todas as preferências desse grupo de pessoas, você fica com mais chance de poder desenvolver um atendimento odontológico que conquiste a atenção deles e a fidelidade deles. E isso é um nicho de mercado. Esse grupo de pessoas é um nicho de mercado. Tá? Quando você pensa em agradar, em conquistar, dentro desse pequeno grupo do nicho de pessoas, mais especificamente um grupo lá dentro desse grupo, aí a gente subnicha, a gente tem um subnicho. Tá? Quando a gente vê dentro daquele grupo, ainda tem pessoas com determinadas, que gostam da mesma coisa, que querem, que têm o mesmo sonho, ou que têm a mesma dor, a mesma necessidade. Aí você consegue ser mais específico ainda, aí você acaba se tornando a clínica de preferência desse público. Tá? Então isso é o conceito de subnicho. Tá? Como é que a gente pode identificar isso na odontologia? Bom, a gente pode identificar de diversas formas, mas aqui eu trouxe duas para ficar mais fácil do entendimento. A primeira é você subnichar através das especialidades que são oferecidas. Tá? Se você tem uma clínica multidisciplinar, que atende todas as especialidades, você consegue atingir um público maior, porque você pega todo mundo que precisa de tudo. Porém, você tem mais concorrentes, tem mais clínicas e dentistas oferecendo tudo. Tá? À medida que você vai escolhendo uma especialidade para atender,
como por exemplo, você fazer uma clínica que atenda só ortodontia, você vai se especializar em atender isso e consequentemente vai acabar ficando melhor de atendimento de ortodontia do que uma clínica multidisciplinar que atenda todas as especialidades. Por quê? Porque o seu foco é só ortodontia, porque você só pensa em ortodontia. Logo, você prestando um melhor serviço, você vai atrair mais pacientes. O paciente que decide que está precisando de aparelho, ele vai acabar indo numa clínica que só faz aparelho, para poder ter o seu tratamento. É uma forma de se diferenciar, contanto que você realmente ofereça algo a mais do que a clínica multidisciplinar. Senão ele vai na multidisciplinar. Tá? Então essa é uma forma de subnichar, tá? de ir subnichando. Mas já tem algumas clínicas que são especializadas em atender determinadas especialidades. Né? A gente tem rede de clínicas de implante, rede de clínicas de orto, etc. Então como é que a gente pode conseguir se diferenciar dentro de subnichos e especialidades para isso gerar uma oportunidade? A gente pode apresentar o atendimento de uma determinada especialidade odontológica em um formato diferente. Tá? O marketing sabe fazer muito bem isso. Você pega aqui uma determinada especialidade e entrega em outro tipo de embalagem, em um outro tipo de proposta. E as pessoas vão entender isso como uma novidade, que de fato é, e vão tender a se interessar e poder consumir o serviço que você está oferecendo. Tá? Então vou dar um exemplo aqui para poder ficar mais claro isso que eu estou falando. Eu tenho uma playlist ali no meu canal do YouTube que chama-se Ideias Odontológicas, e ali toda semana eu vou dando uma ideia de novos formatos, tá? De subnichos, de novos formatos de atendimento odontológico. E lá eu tenho uma que fala sobre um salão de beleza facial e dental. Seria mais ou menos a mesma coisa que as clínicas de odontologia estética já fazem, que são os tratamentos de harmonização facial e de odontologia estética, porém entregues num formato de um salão de beleza, tá? Como serviços de um salão de beleza. Tá? Então, uma mulher que precisa ir num salão de beleza, fazer o seu cabelo, sua unha e tal, ela vai lá e passa o dia todo, ou parte do dia, se embelezando para um determinado evento, uma determinada festa e tal. E esse mesmo tipo de serviço pode ser oferecido em relação a tratamentos de odontologia estética que promovem transformações rápidas. Né? Tem muitos tratamentos com estética em resina composta que provocam uma transformação no mesmo dia, ou da própria harmonização facial. Então, um pacote de serviços que oferecer isso para a pessoa. Tá? Então, é um outro formato de fazer isso, né, que pode ser entendido de uma outra forma pelo público-alvo interessado em odontologia estética e facial, e isso é um novo formato. Tá? Então, a partir desse novo formato, se promove um novo entendimento do seu público, e aí você gera uma demanda para isso. E aí isso é uma oportunidade, principalmente se você for um dos primeiros a fazer. Tá? Um outro ponto sobre subnicho, né, que a gente pode trabalhar para se transformar numa oportunidade é a clínica se especializar em atender um determinado público-alvo. Tá? Você pega um determinado público, vê quais são todas as suas necessidades, suas dores, seus sonhos, seus desejos, suas características principais, suas preferências, e monta uma clínica exclusiva para atender eles, que atenda todas essas necessidades e desejos. Tá? Tem um exemplo que eu sempre falo nos meus vídeos de uma clínica de odontopediatria em Nova York, que é especializada em atender crianças de 5 a 12 anos. E não só crianças, especializada em atender meninos de 5 a 12 anos. Então você vai ver a clínica, você vê o formato da clínica, lá dentro a sala de espera é um parque de diversão. Já começa que tem um homem de ferro um tamanho real ali no meio da sala de espera. Aí depois tem videogames, tem sessão de cinema, tem um cineminha mesmo montado lá dentro, tem todos os super-heróis ali decorando a sala de espera, uma série de diversões. Então, para criança, para o menino, aquilo ali é um parque de diversões que ele acaba fazendo tratamento odontológico. Né?
E então ele acaba se tornando a clínica de preferência de meninos de 5 a 12 anos, não de meninas. Né? Se fosse de meninas, ali estaria com a Ladybug ou os outros personagens mais vinculados a meninas. Mas não, se especializou em meninos e se transformou na preferência dos meninos. Então, se for para ir numa... A mãe vai perceber que se for para ir numa clínica odontológica que tem todas as especialidades e tem odontopediatria, que é sem graça para uma criança dessa, e for ir nessa clínica que já é especializada, que já é bem divertida, o filho vai tender a ficar mais aberto aí no tratamento nessa clínica mais especializada, e aí a mãe vai acabar levando lá. Então esse foi um raciocínio, deu muito certo esse tipo de tratamento, de clínica. Eu também lá na minha playlist do YouTube, eu tenho no playlist Ideias Odontológicas, eu tenho lá uma ideia falando sobre uma clínica especializada em atender pacientes da terceira idade. Tá? Então eu desenvolvo uma ideia onde você monta toda uma clínica estruturada para atender as necessidades desse tipo de público, que é um público excelente de se trabalhar. Tá? Então é uma outra forma de você se especializar em subnichos e a partir dali gerar uma demanda e uma oportunidade. Tá? Bom, o quarto ponto que a gente pode... o quarto fator que a gente pode investigar, analisar e construir para se construir uma demanda é em relação à sua autoridade. A sua autoridade como clínico, né, como dentista clínico, ou como um responsável técnico, dono de uma clínica, responsável por uma clínica, pelo atendimento dessa clínica com a sua equipe, que foi o meu caso. Eu construí uma autoridade nas minhas últimas clínicas como o responsável técnico. Mas aí não é você apenas estar constando como responsável técnico, é você efetivamente agir como responsável técnico. Ou seja, você gerencia todos os atendimentos que estão acontecendo na sua clínica, né, através da sua equipe. Você cria mecanismos para gerenciar isso, para que as pessoas confiam na sua autoridade, confiam no seu critério em escolher a sua equipe e no seu gerenciamento de tratamentos, onde você garante que vai dar certo pela sua autoridade, pela sua competência. Tá? Então você pode, nesse caso, conseguir montar a clínica com autoridade sobre mim sem atender ninguém, só com a minha equipe atendendo. E é possível você criar esse tipo de autoridade. Tá? Se você não tem uma autoridade ainda, como é que você pode construir ela do zero? Hoje, com a internet, você pode construir ela do zero mesmo. Tá? E como é que se constrói essa autoridade na internet? Primeiro com conteúdo de informação, com conteúdo de valor para esse público que você está querendo trabalhar. Tá? Então, se você der uma informação, um conteúdo de valor, que outros dentistas e outras pessoas estão também dando o mesmo tipo de informação, essa informação perde valor. Aí ela não tem o mesmo valor porque tem outras pessoas falando a mesma coisa. Então aí você não consegue construir uma autoridade apenas com isso. Aí você precisa passar para um outro nível. Tá? Então vamos aqui construir com exemplos para você poder entender. Vamos dizer que você quer montar uma clínica voltada à estética, ou você quer atrair pacientes voltada à estética, ou você quer criar uma autoridade voltada à odontologia estética e facial. E aí você começa a postar conteúdos do tipo o que a odontologia estética, como a odontologia estética pode fazer você parecer 10 anos mais jovem, ou pode te rejuvenescer 10 anos. Tá? É um tipo de assunto que pode atrair esse tipo de público. Mas esse pode estar sendo comentado por outros dentistas da mesma área. E aí perde-se um pouco o valor, perde-se porque não fica tão personalizado. Então como é que você pode personalizar? Quando você faz uma análise sobre essa determinado conteúdo. A sua análise ela vai ser mais única, porque foi você que fez a análise. E aí, se essa análise trouxer mais informação de valor para esse paciente, ele vai tender a consumir só de você. Tá? Então, dentro desse nosso exemplo, você vai postar como a odontologia estética pode fazer você parecer 10 anos mais nova, e aí você faz uma análise na sua postagem, dizendo como que isso, você parecer 10 anos mais nova, pode contribuir para abrir oportunidades na sua vida. Oportunidades de negócio, oportunidades de emprego, ou oportunidade de conhecer uma pessoa para se relacionar, e etc. Você pode começar a desenvolver uma análise dentro de como você tem uma estética melhor, pode abrir portas na sua vida, pode melhorar a sua vida. Pronto, você tem uma informação já diferente, mais personalizada.
Se você quiser ainda personalizar mais ainda e ficar mais única ainda, você é aliado a essa análise, você ainda dá uma recomendação. Então você tem informação de valor que todo mundo está dando, aí você faz uma análise, deixa essa informação mais única, e aí, baseado nessa análise, você dá uma recomendação. E aí você fica completamente único. E essa recomendação realmente fazendo a diferença na vida da pessoa, e ela seguindo essa recomendação, a vida dela melhora, pronto. Aí você criou uma autoridade, porque você falou algo que ela fez e funcionou. E trouxe resultado. E aí, não tem nada melhor do que o resultado para criar uma autoridade. Tá? Então aqui no nosso exemplo, vamos dizer que, né, voltando, você está dando uma informação de como a odontologia estética pode fazer você parecer 10 anos mais nova. Aí você faz uma análise dizendo de como isso pode abrir mais oportunidades para você e mudar a sua vida. E aí você dá uma recomendação por onde começar. Você fala, você pode, se você tem R$1.000 no mês por mês para fazer isso, você pode começar fazendo botox nas 3 áreas. Ou você pode começar com um aparelho invisível. Ou você pode começar fazendo uma correção estética em resina. Seja lá o que for a recomendação. Você está orientando, dando uma informação que para você é simples, para ela tem muito valor, uma recomendação. Aí você está construindo realmente autoridade. A pessoa vai confiar naquilo ali. Se ela for lá numa clínica, ou se for com você, ou se for em outro e ver que com R$10.000 realmente conseguiu fazer tudo isso, você virou referência. Mesmo que ela não tenha ido em você agora, ela vai desejar ir no futuro. Tá? Ou pode ir até você, construindo essa autoridade. Tá? Então, dessa forma, você vai construindo a sua demanda. Porque as pessoas que te veem como autoridade, que vão seguindo, que as informações que você está falando fazem diferença na vida delas, elas vão confiando no que você está falando. E confiando no que você vai estar falando, elas vão tender a, quando precisar de um tratamento odontológico desse, ou quando precisar fazer um tratamento estético desse, te procurar para você fazer, porque afinal de contas foi você que despertou isso para ela. Tá? Essa pode ser a forma de geração de demanda que dure mais tempo, que dê mais trabalho para construir. Porém, é a mais consistente, porque ela vai estar toda atrelada à sua figura, a você, ao que você construiu. Tá? Não é diferente das outras oportunidades que eu havia descrito aqui anteriormente, como por exemplo a sua rede de contatos, que vai estar atrelada a você e ao seu contato. Ou seja, depende de um outro fator que foge do seu controle. Né? Ou uma localidade, ou se você tem como eu falei, quer montar uma clínica num local onde vai ser construída uma fábrica e tal, você está dependendo daquilo ali. Se por acaso o projeto não dá certo, eles desistem, você perdeu. Ela depende de outros fatores que foram do seu controle. Ao da autoridade, não. Depende só de você. E aonde você for, a demanda vai atrás de você. A sua fama vai atrás, né, de estar sendo essa autoridade. Tá? Então é algo que pode ser trabalhado paralelamente com as outras gerações de demanda e, né, você pode começar a construir isso a partir de hoje, mesmo que não tenha consultório ainda. Mesmo que você seja aquele dentista que vai em algumas clínicas prestando seu serviço. Você vai construindo a sua autoridade, gerando os fãs do seu trabalho, das suas informações, e quando você montar a sua clínica, você já tem uma demanda inicial para começar, tá? Gerada de forma legítima. E o quinto e último fator que dá para a gente trabalhar para poder se tornar uma oportunidade real é você montar clínicas e consultórios odontológicos anexos a grandes estruturas que circulem gente. Por exemplo, se você monta uma clínica odontológica anexa a uma clínica médica, a clínica médica tem uma circulação de pessoas e as pessoas que circulam lá podem tender a procurar a sua clínica odontológica para fazer um tratamento, porque eles já resolvem tudo num local só. E é mais fácil você resolver tudo lá do que uma clínica médica num lugar, depois uma clínica odontológica em outro lugar. Tá? Então, se ela experimentar o serviço e gostar, já pode estar ali trocando, absorvendo aquela outra demanda da clínica médica. E sem contar que você pode fazer uma parceria bem forte, né, bem consistente com essa clínica médica, um dar indicação, um encaminhar para o outro, e isso acabar gerando uma oportunidade. Tá? Você pode fazer também, construir sua clínica anexo a grandes empresas, grandes parques industriais que comportem lá 5.000, 10.000 pessoas de funcionários ali trabalhando.
É interessante para a empresa, porque o funcionário, quando precisar ir no dentista, não tem que ficar o dia inteiro fora para ir no dentista, seja onde for. Ele resolve lá dentro do parque industrial mesmo, e o seu trabalho já rende mais. Fica mais tempo, menos tempo fora e mais tempo trabalhando. Então é interessante para a empresa também. Então, tendo contato certo, você pode conseguir montar uma clínica, contanto que aquela demanda consiga gerar lucro, gerar uma quantidade de tratamento suficiente para dar lucro e valer a pena montar um negócio lá dentro. Tá? Outra parceria que dá para montar é você montar junto com clínicas radiológicas. E aí é uma parceria que casa muito bem, porque um pode indicar para o outro. Né? Os pacientes que circulam ali de clínica radiológica pode encaminhar pacientes para você e você encaminhar os exames e documentações para lá. Então pode se formar uma parceria muito grande e as duas estruturas têm um movimento maior de gente que uma retroalimenta a outra. Tá? É uma criação de demanda, uma oportunidade. Tá? O mesmo pode ser feito com clínicas de fisioterapia, tá? Que tem clínicas de fisioterapia que circulam muitas pessoas e dá para fazer esse tipo de parceria também. Qualquer local onde circulem muitas pessoas, dá para fazer esse mesmo tipo de parceria. Clínicas de estética corporal, né? Que cuida ali da pele, corpo e tal. Você pode montar uma clínica de odontologia estética, por exemplo, anexa junto com eles. E já vocês dividem até o mesmo público-alvo e um serviço complementa o outro. É uma forma de gerar oportunidade, de geração de demanda. Tá? Principalmente que tem muito a ver um negócio com o outro. Tá? Você pode também, aqui eu trouxe mais outras duas ideias, montar uma clínica anexa a uma casa de repouso, por exemplo. Pode ser interessante para eles. Uma casa de repouso vão ter os idosos ali, o pessoal da terceira idade, morando ali dentro. Né? E tem casas de repouso que são muito boas mesmo, que o pessoal da terceira idade faz questão de ir para lá. E é muito difícil você fazer um deslocamento do pessoal da terceira idade para um outro local, para uma outra clínica, para ser atendido. Então, se você resolve ali dentro mesmo, é bom para todo mundo. Bom para a família, que não precisa ir lá levar o seu pai ou sua mãe lá numa clínica que fica mais longe, bom para eles, que não precisam se deslocar, bom para todo mundo. Tá? Então, se tiver uma demanda suficiente para gerar o lucro para a sua clínica nessa estrutura lá dentro, pode se configurar como uma oportunidade. E uma última ideia que eu queria dar aqui é de um público-alvo que eu já trabalhei e as pessoas têm um pouco de preconceito de trabalhar com eles por medo de transtornos que podem causar, mas é um público muito bom de se trabalhar, que são os dependentes químicos em recuperação. O dependente químico em recuperação, ele deseja fazer uma lavagem na sua vida. Ele deseja ficar puro e cuidar de si. E toda a família fica motivada com esse momento que essa pessoa está tendo de estar motivada a cuidar de si. Então são pacientes que se comprometem com o tratamento, fazem tudo que você está pedindo, não chegam atrasados, não faltam, fazem os tratamentos que você indica fazer, não precisa ficar muito tempo convencendo de fazer, tá? Porque estão querendo cuidar de si. Então é um público muito bom sim, tá? Principalmente porque a família ajuda. Tá? Então você montar uma clínica odontológica anexa a um centro de reabilitação de dependentes químicos pode ser um bom negócio, principalmente porque essas pessoas, os dependentes químicos em recuperação, eles não podem sair lá desse centro de recuperação. Então, se eles tiverem algum problema dental ou se precisarem ter um tratamento odontológico, eles não precisam sair, podem ser resolvidos ali. Além disso, isso pode fazer parte do tratamento de recuperação do dependente químico, porque vai trabalhar na autoestima, na questão de cuidar dele. Então isso pode fazer até parte do tratamento. Então pode se configurar como uma oportunidade realmente e de verdade. Tá? Bom, você pode perceber aqui a questão da oportunidade, ou seja, a união da demanda com a solução a solução para resolver a dor dessa demanda nas suas mãos, muitas vezes não está óbvia. Na maioria das vezes ela não vai estar óbvia e clara ali. Quando ela está muito óbvia e clara, você não é a pessoa que tem acesso a essa oportunidade. Para nós, meros mortais, que precisamos encontrar oportunidade, a gente tem que fazer esse exercício que foi descrito aqui. Você vê alguns pontos, analisar esses pontos, ligar eles e encontrar uma oportunidade através da análise desses pontos.
É assim que se encontra oportunidades. Eu falei aqui sobre 5 fatores, mas existem muito mais outros fatores, né? Eu não posso me alongar muito nessa aula, mas o importante dessa aula é fazer você entender o tipo de raciocínio que foi utilizado para fazer a análise, tá? Como que em cada um desses fatores eu construí uma análise para poder se configurar em uma oportunidade. Uma vez que você entenda isso, você vai começar a ficar mais apto a encontrar outros fatores e outras oportunidades no mercado. Então, o objetivo dessa aula, no final, que eu ficaria satisfeito, e eu acho que você pode ficar satisfeito consigo mesmo, é se você ao final dessa aula tem a sensação de que a sua visão ampliou, de que você está olhando o mercado odontológico diferente, tá? É como se você tivesse despertado. E é isso que está faltando para o dentista, tá? Porque ele simplesmente olha, tem o hábito de olhar mais para a questão técnica e ficar melhor tecnicamente, e não tem o hábito de olhar para o mercado. Quando a gente faz esse exercício de olhar, lançar um olhar inteligente para o mercado, essas coisas começam a fazer sentido, começam a aparecer na nossa mente. Então faz o seguinte, reveja essa aula, veja os 5 pontos, 5 fatores que eu apontei aqui, né, como eu fiz essa análise, e procurem encontrar no mercado oportunidades baseadas nesses 5 fatores. Tá? Uma vez que você começar a encontrar oportunidades reais, depois dessa análise que eu já dei mais mastigada, você vai começar também a enxergar outros fatores e outros tipos de análise. E é aí que você vai estar começando a se transformar num empreendedor de verdade. O empreendedor é aquele que fareja oportunidade. Tá? E o meu objetivo dessa aula de hoje é dar para você um gostinho do que é você farejar essa oportunidade. De como você pode farejar essa oportunidade e se transformar num empreendedor de verdade. Tá? Não só para os negócios em odontologia, mas para também qualquer tipo de negócio. Se você desenvolve essa habilidade, esse faro para a odontologia, você pode desenvolver para qualquer tipo de negócio. E aí, meu amigo, o céu é o limite para você. Tá ok? Bom, era isso. No mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.